Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Hoje eu estou aqui para cozinhar, claro, como vocês devem estar percebendo, mas hoje eu estou em nome da equipe gestora e de todos os professores da Escola Tolentino Miraglia. Isso! Nós vamos fazer agora uma aula interativa. Eu vou mostrar para vocês, junto com todos os meus colegas da escola, né, que participaram desse vídeo, como uma receita ela pode ser interativa, né? Hoje nós vamos fazer um pãozinho doce, bem gostoso, aquele com leite condensado, muito fácil de fazer, que eu tenho certeza que todo mundo, se seguir o passo a passo aqui, consegue executar essa receita. E ao longo dessa receita, eu vou chamando alguns colegas professores e eles vão falar um pouquinho da sua disciplina nesta receita. A Suzana vai falar para vocês um pouquinho dessa interatividade, não é, Suzana? Isso, Mari. Com uma simples receita e tão deliciosa, nós podemos aprender com várias disciplinas, tanto do fundamental quanto do médio. E então, vamos colocar a mão na massa? E essa interatividade com mais essa delícia de pãozinho nós vamos ver agora. Precisaremos então de um copo ou 250 ml de água morna, meia xícara de óleo, uma lata de leite condensado, aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 2 colheres de açúcar, um envelopinho de 10 gramas de fermento seco e 4 ovos. Inicialmente, nós vamos colocar o fermento, nós vamos colocar o açúcar e a pitadinha de sal. Aí nós vamos misturar e nós vamos ver como é que vai ficar essa receita aqui nesse primeiro passo. Mas para isso eu vou chamar a professora Letícia, que ela vai falar um pouquinho para você sobre a fermentação dessa nossa receita. Tenho certeza que esses pãezinhos vão ficar uma delícia. Mas vocês sabiam que isso só é possível graças a um fenômeno biológico? Isso mesmo. Acontece que o fermento utilizado pela Dona Mari contém fungos chamados leveduras ou levedura de cerveja, que precisam se alimentar, e para isso eles realizam a fermentação alcoólica. Eles retiram o amido presente na farinha e transformam em gás carbônico e álcool. O gás carbônico faz com que a massa cresça. Por isso que eu sempre digo, #biologia é linda! Com essa aula que a professora Letícia deu, agora é só executar a receita. Então vamos lá. Vamos colocar a água morna. Aí eu já venho com os ovos, não precisa separar nem as claras e nem nada. Agora com o fouet, eu vou misturar bem isso aqui, ó, tá vendo? Para quebrar bem a gema do ovo. Já posso entrar com o óleo e também com o leite condensado. Vou puxar com a colher para aproveitar todinho esse leite condensado. Enquanto eu misturo isso aqui, eu vou chamar a professora Cristiane para ela falar se eu estou falando o português correto para você, não é, Cris? Mari, vamos à parte gramatical dessa receita de pãezinhos? Sim, a palavra pão no diminutivo e plural é pãezinhos. E para essa receita de pãezinhos, usaremos aproximadamente 800 gramas de farinha. Isso mesmo, 800 gramas de farinha e não 800 gramas, como alguns falam. Grama é um substantivo masculino quando se trata de medida de massa. Devidamente bem misturadinho, né? Falando o português correto, como a Cristiane já nos mostrou, eu vou colocar a farinha. Então, aproximadamente 800 gramas de farinha, tá bom? Agora, até que eu chegue no ponto correto da massa para mostrar para você, a professora Rita, ela vai falar um pouquinho sobre a história do pão. Oi, pessoal, vamos a uma breve história do pão. O pão, como todo mundo sabe, é um alimento mais popular do mundo, sendo fabricado em quase toda a sociedade. Ele surgiu na Mesopotâmia há 12 mil anos atrás e eles eram secos, duros e achatados.
Ele foi assado pela primeira vez em forno de barro no Egito há 7.000 anos antes de Cristo, e foi também aí que descobriram o fermento. Na Europa ele chegou no ano 250 a.C. e eram fabricados em padaria. Com a queda do Império Romano, esses estabelecimentos fecharam e eles tiveram que ser fabricados nas casas. Depois, no século XII, a França começou a se especializar em pães e tornou-se o centro mundial na fabricação desse produto. No Brasil, surgiu o pão no século XIX, apesar de já ser conhecido pelos nossos colonizadores. Hoje é um alimento muito popular no Brasil e ele difere do pão francês, porque aqui o pão ele contém um pouco de açúcar e um pouquinho mais de gordura. É isso, pessoal. Olha, gente, está vendo? A massa, ela é uma massa gostosa de mexer, ela é bem elástica e ela é molinha, tá? Então, você vai colocando farinha sempre aos poucos, tirando a farinha que tá na bancada primeiro, né? Agregando bem, antes de colocar mais farinha, tá bom? Olha, tá vendo? Ela já começa a não grudar na mão. Agora, é o seguinte, eu não sei se é mágica ou se é ciência. Só que eu faço isso desde que eu aprendi a cozinhar. Então, a minha avó, a minha mãe, todo mundo já fazia isso. Eu tenho certeza que aí em casa todo mundo faz. Para eu saber quando a massa tá boa para assar, eu tiro um pedacinho dessa massa, olha, faço uma bolinha e aí eu coloco na água em temperatura ambiente. Ela vai descer. Quando essa bolinha subir, significa que a minha massa está pronta, que ela já cresceu o suficiente. Professor Paulo, isso é mágica ou é ciência? A bolinha sobe, não por mágica, é pura ciência. A densidade da bolinha diminui devido à concentração do gás carbônico, do efeito do fermento na massa de pão. E deixando a densidade menor e faz com que a bolinha sobe na água. Olha a nossa bolinha, tá vendo? Ela subiu, Paulo. Isso mesmo, ciência e não mágica. Mas vale aquela premissa das vovós, não é isso? Vovó fala, mamãe fala, a gente faz. Então, ó, a bolinha subiu e a massa, olha, fofinha, fofinha, crescida. Agora nós vamos cortar esses pãezinhos. Eu vou abrir aqui a massa e vou cortar em forma de pizza, que é pra gente fazer os nossos pãezinhos. Enquanto eu abro a massa redondinha, eu vou pedir para a professora Juliana para ela explicar para vocês como que a gente pode utilizar a matemática, uma das formas que a gente pode utilizar a matemática nessa nossa receita. Juliana, com você. O que é que o pão que a Mari está fazendo tem a ver com a matemática? Os ingredientes, a quantidade que nós vamos colocar, eles estão ligados com as medidas de massa. E quais são elas, vocês conhecem? Medidas de massa são as medidas que medem a capacidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos, então, as medidas de massa. Ele é um sistema internacional de medidas. O padrão é o quilo, né? Mas nós temos os derivados. A grama, miligrama usado muito em remédio e a grama que a gente utiliza muito em receita. Então, se a gente for observar a receita da Mari, nós temos aqui, ó, 50 gramas de fermento, 800 gramas de farinha, né? Então, isso faz parte das medidas. Aí, nós temos o que a gente fala de medida popular. Então, vamos lá, ó. Uma pitada de sal, 4 unidades de ovos, uma lata de leite condensado. Se a gente pegar a lata de leite condensado, vai ver que ela também tem a sua medida, né? Uma xícara de água, meia xícara de óleo. E percebam aqui, ó, meia xícara de óleo. Se a gente for pensar numa imagem de xícara, meia, tá aqui, ó, metade dessa xícara. E aí, além das unidades de medida, o que a gente tem? As frações.
que acompanham a gente muito. E vai entrar novamente essas frações quando a Mari tiver com o pão pronto e for porcionar os pãezinhos. A fração vai aparecer na sua porção. Se a Mari pegar a massa e dividir em 8 partes, então nós temos a fração oitava. Ou seja, cada parte que ela dividiu representa uma parte de 8, ou seja, 1/8. Então, aqui temos, ó, massa, ela é a nossa parte inteira. Temos uma massa inteira, uma bola grande. Porção é a quantidade de pãezinhos que ela vai querer fazer. Então, vamos pensar, se essa massa for dividida em 8 porções, logicamente, nós temos aqui a massa dividida em 8 porções, então, cada pãezinho vai representar a fração 1/8. Se eu pegar 2 pãezinhos, 2/8. Pegar 3 pãezinhos, 3/8. 4 pãezinhos, 4/8. Se eu pegar 4 pãezinhos, tudo isso nós vamos pintar, nós já estamos usando metade da massa. 4 pãezinhos é metade de 8. E aí, nós temos, então, numa receita, dois conteúdos da matemática. As medidas de massa, que a gente sempre tem que observar, e as frações. Conteúdo simples, mas que é importante no nosso dia a dia. Espero que tenha dado uma noção de que a matemática está presente em pequenas coisas, assim como outras disciplinas. Isso, Juliana, ó. Então, como se fosse pizza, eu vou cortar ela em 8, né? Ó, mais uma vez. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tirar uma parte, como a Juliana falou, 1/8. Aprendemos direitinho. Agora, vamos enrolar esse pão, ó. Já cortei ele. E o que eu vou fazer? Eu quero deixar ele bem bonitinho. Então, eu vou dobrar essas 2 pontinhas e eu vou esticar, ó. Não apertar. Eu só vou esticar para enrolar, para ele ficar mais bonitinho. Tá feito o nosso pãozinho, tá vendo? Ó, dobrou, enrolou. Olha, tá vendo? A gente procura cortar mais ou menos do mesmo tamanho para que os pãezinhos sejam assim meio que uniformes, né? Mas é pão artesanal, cada um de um tamanho mesmo, ok? Enquanto eu vou fazer todos esses pãezinhos aqui, eu vou perguntar para a professora Fernanda quantos pãezinhos, né? Como é que eu posso degustar essa receita? Fernanda, Educação Física tem um recado para nós também? Oi, Mari. Pode sim. É claro que o pão ele deve ser consumido de uma forma equilibrada, né? Porque o pão ele contém o carboidrato e mais ou menos 80% do pão é constituído do carboidrato. E os carboidratos, eles são importantes porque eles fornecem energia para o nosso corpo. Eles fornecem energia para os músculos e para o nosso cérebro, tecidos como o nosso cérebro. Então, você pode consumir o pão. O pão de 50 gramas, ele contém mais ou menos umas 140 calorias. Ele é importante porque quem pratica atividade física precisa ter energia para poder praticar a atividade física. Então, é claro que você pode comer um pãozinho, mas lembre-se de uma forma equilibrada, ok? Olha, nossos pãezinhos assaram por 35 minutos a 180 graus. Professora Thaís, vamos explicar essa questão dos 180 graus? Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai estar vendo aí a nossa receita de pão e para finalizar qualquer receita, tá? A gente vai ter que estar colocando o nosso pão para assar. E aí a gente está vendo aqui, ó, o nosso fogão, onde vocês encontram as temperaturas que estão sempre em graus Celsius, tá? No caso do nosso pão, ele vai assar a 180 graus Celsius. Mas o que eu quero propor para vocês é uma atividade.
Se vocês tivessem que assar esse pão que está a 180 graus Celsius e essa temperatura não fosse em Celsius, fosse em Fahrenheit, qual é esse valor? Ok? Essa é a minha atividade proposta. Um abraço para todos. E aí, mais uma perguntinha. Vocês já pensaram em ouvir essa receita em inglês? Ainda não? Ah, mas eu acho que não é tão difícil assim. Professora Lourdes, vamos lá? Há várias possibilidades de trabalho a partir de uma simples receita de pão. Vamos ver como ficou a tradução da receita para a língua inglesa? Let's see it. Condensed milk bread. Ingredients are 50 grams of fresh yeast, 1 pinch of salt, 4 eggs, 1 can of condensed milk, 1 cup of warm water, half a cup of oil, about 800 grams of wheat flour, and the method of preparation is mash the ingredients well and cut like slice of pizza. Let it rise and bake in a medium oven. Now, it's just to taste. Gostaram, pessoal? Eu tenho certeza que sim. Essa nossa aula interativa foi só o começo. Nós vamos preparar outras, nós vamos fazer outras coisas diferentes para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que a gente está fazendo para vocês. Nós estamos proporcionando aulas diversificadas, não é mesmo? Então, todas as disciplinas, todos os conteúdos, eles podem e estão intercalados. Certo? Aí a Juliana de matemática passou a questão da fração, né, de massa, tudo certinho, bonitinho, conforme era o propósito, mas eu vou deixar uma tarefa para vocês aí que estão assistindo o vídeo. Esses pãezinhos, que por sinal estão lindos, né, e deliciosos, eles têm uma quantidade. Esse daqui, a receita, ela rendeu aproximadamente uns 42 pães, pequenininhos. Mas e se eu fizer menorzinho? Eu posso dobrar o tamanho, o volume, né? Para vender. Se eu fizer maior, eu vou diminuir. Então fica essa tarefa para você aí em casa. Faça a receita, faça um tamanho proporcional aí que você queira. Faz o custo, faz os gastos. E aí você, se fosse fazer para vender, por quanto você venderia? Qual seria o lucro? Olha o empreendedorismo aí, né, gente? Então, ó, como a gente lá no comecinho, uma simples receita de pãozinho, não é uma simples receita de pãozinho. É a receita. E o produto final está aqui. Vou mostrar para você agora. Olha, eu vou fazer a crueldade de mostrar para você. Tá quentinho. Vamos ver se vai pegar a fumacinha saindo dele ainda, olha, tá vendo? Quentinho, quentinho, quentinho. Olha a maciez desse pãozinho, tá certo? Então, ó, com esse pãozinho eu ofereço a todo mundo que está assistindo. Nós vamos ficando com essa nossa aula interativa. Até a próxima, pessoal!